E uma coisa interessante, naquela passagem que em palestras anteriores foi colocada aqui, de Nicodemos, que era um doutor da lei, era um fariseu, foi questionar Jesus sobre a questão de como conseguir o reino do céu, e Jesus falou bem explícito para ele, que para você atingir o reino dos céus, era necessário nascer de novo. E Nicodemos ficou, mas como devo eu voltar para o ventre da minha mãe, eu já velho? E Jesus indaga com Nicodemos: você, um homem da lei, não sabe dessas coisas? Então como que você vai compreender as coisas celestes, nem as materiais você sabe? E ele então sai assim meio com indignação, porque Jesus não explicou como atingir o reino dos céus. Mas estava com Jesus, e o importante é que isso no Evangelho não está detalhado, mas quem lê o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto Campos, no capítulo 14, Jesus explica a dois discípulos que estavam acompanhando Jesus quando foi indagado por Nicodemos, que era o Tiago e o André. E lá está explícito o que é reencarnação. Se vocês duvidarem, pega o livro Boa Nova, capítulo 14, está lá Jesus explicando aos discípulos o que é reencarnação, que é aquele entrar de novo. O espírito terá que, depois que soltar do corpo, ele vai ter que voltar de novo a um outro corpo diferente. E Jesus explica isso com detalhe. Então, dando continuidade, desculpa que mudou isso aqui, pulou. Então, dando continuidade a essa questão da reencarnação, nós podemos dizer o seguinte: vamos partir para a lógica da reencarnação. Quem foi o responsável, o primeiro filósofo a falar sobre lógica? Foi Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, que viveu no ano de 384 a 332 a.C. Ele que desenvolveu a lógica. Então, se a gente começar a pensar o seguinte, vamos raciocinar: Deus é justo? Todo mundo acha que é, não é? Como que um ser perfeito como Deus não pode ser justo, não é? A resposta então é essa: sim. Todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador de todas as coisas, admite que ele é perfeito e possui todas as suas virtudes, né? Então, seria ilógico a gente imaginar Deus sujeito às nossas imperfeições. Portanto, se Deus é perfeito, é acima de tudo, então, justo. Então, a primeira premissa, a primeira assertiva, a primeira afirmação é essa: Deus é justo. Ninguém pode questionar. Se acredita no Pai Criador, pelos atributos que nós conhecemos de Deus, Deus tem que ser justo. Aí, lembrando que justiça, segundo Aurélio, é a virtude, de dar a cada um aquilo que é seu. Então, virtude é isso: dar a cada um o que é seu. Continuando a análise lógica, uma segunda premissa que nós vamos fazer abordagem: seria justo impor um sofrimento a alguém sem que este tenha merecido tal sofrimento? Como é que eu vou pôr um sofrimento, induzir um sofrimento a alguém sem ele merecer? Aí nós falamos: isso é injusto. Já de antemão, pela nossa própria consciência, nós falamos que isso é injusto. Então a resposta é não. Tal ação vai de encontro ao próprio conceito de justiça
feito aí na primeira premissa. Na premissa 2, então, nós podemos dizer: não é justo impor um sofrimento a um inocente. Nós ficamos revoltados, não ficamos? Nossa, é inocente e já está com esse sofrimento. Então, na análise lógica que nós podemos concluir é a seguinte: Deus não pode ser justo e cometer injustiça ao mesmo tempo, senão ele não seria perfeito, correto? Então, se existisse apenas uma vida, como muitos acham que existe só uma vida nasceu, morreu, acabou, como os materialistas, os panteístas adotam essa versão. Se existisse apenas uma vida, então Deus estaria impondo a alguns, desde o nascimento, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos tenham merecido. Olha como isso é interessante. Vamos admitir, eu só tenho uma encarnação. Então, seria extremamente justo do Pai Criador criar um perfeito, criar um defeituoso, criar um rico, criar um pobre. Então, estaríamos, questionando assim a perfeição de Deus. Deus estaria assim sendo injusto. E aí eu estou dando aqui alguns exemplos para que a gente então faça essa indagação, para chegarmos ao que eu quero, que é o conceito da reencarnação e a justiça divina. Então nós podemos indagar o seguinte, por que algumas pessoas já nascem defeituosas ou doentes e outras não? Nós não fazemos essas perguntas? Coitadinho, já nasceu aleijado, certo? Seria então justo que Deus fizesse pessoas sofrerem desde o nascimento por algo que elas não fizeram ou pelo que outras pessoas fizeram? Tem uns que falam assim: está pagando porque o pai é isso, Na própria igreja católica, que é a nossa origem inicial, que acho que a maioria vem, nós estamos já nascemos com o pecado original, porque Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Olha, como é que pode, Nós não tivemos culpa disso e já vamos ter esse pecado original? É incoerente, é injusto, é ilógico. Então, se houvesse apenas uma vida, ou seja, só uma reencarnação ou uma encarnação, e tivéssemos como objetivo atingir a chamada salvação, por que então alguns nascem com mais condições para atingir esse objetivo do que outros? Uns nascem em famílias estruturadas, que lhes dão educação, bons exemplos de moral, e os encaminham então para o bem. Outros nascem em famílias desestruturadas, no meio à extrema miséria, sem nenhum tipo de referencial moral, às vezes vítimas já cedo de violência e todos os tipos de mazela. Já são adotados pelos traficantes, por exemplo. Então imagina aí, por hipótese, vamos fazer então um raciocínio.